Fala galera, beleza? Eu sou o Caio Lima e esse é mais um vídeo exclusivo aqui pro canal do Rede Poderosa. Hoje vou fazer algo que eu pensei que eu nunca faria, mas é um sebo haul, né? Na verdade é um book haul de livros que eu adquiri nos sebos da vida, seja pelas minhas andanças, seja pelos sebos virtuais que eu conheço. E aí também fica a indicação de alguns lugares que eu acabei visitando e que eu guardo boas histórias, boas recordações e também grandíssimas amizades, o que é sempre mais importante, certo? Mas antes da gente começar, aquela sessão de recadinho de sempre, porque se você está chegando aqui agora, já se inscreve, dá o joinha, deixa um comentário, porque isso sempre fortalece com o algoritmo e a gente precisa. Além disso, o Rede Poderosa é um podcast, está em todas as plataformas e agregadores de podcast, ou pelo menos nos melhores deles, nos mais usuais. Então segue a gente por lá, que da mesma forma que tem conteúdo exclusivo aqui no YouTube, também tem conteúdo exclusivo em áudio. Então você já pega essa dinâmica, entra nessa redoma de conteúdo que a gente vem lançando e produzindo. E também segue a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, tá como @centralredepoderosa, onde a gente, além de interagir um pouco melhor, também posta calendário, dá umas informações acerca de coisas que estão rolando, faz sorteio, essa parada toda. Além disso, se você quiser entrar em contato de uma forma mais extensa ou mais, sei lá, profissional, qualquer coisa, redepoderosa@gmail.com. Beleza? No box de descrição tá o formulário para você participar da segunda temporada do Clube Porradeiro, que é o nosso clube de leitura. A gente tá lendo Vida e Destino do Wassily Grossman. É um livro denso, é o Guerra e Paz do século XX, seja lá como queiram chamar, mas dá tempo de você participar. Os encontros são sempre muito legais e a gente também tá fazendo um conteúdo extra para poder segurar esse rojão aí desse livraço, beleza? Então você se inscreve, é totalmente gratuito. Os encontros acontecem no último sábado de cada mês, serão 4 encontros. O segundo acontece no último sábado de agosto, certo? Dados os recados, vamos ao assunto principal do vídeo, vamos ao sebo haul. Eu não organizei por ordem de aquisição, foram aquisições dos últimos meses aí, pelo menos desde antes de eu entrar de férias, que foi em maio. Cobre aí uns 3, 4 meses de livros adquiridos, e foram em sebos distintos, em lugares distintos, de formas distintas, por razões distintas, e aí eu vou tentando dar uma destrinchada neles aqui com vocês tranquilamente, e a gente faz esse rolê. A gente começa por uma raridadezinha que chegou aqui em casa, que é essa edição aqui de Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski, traduzido pela Raquel de Queiroz. Essa edição aqui, vocês verem como é o corte, né? Não sei se dá pra pegar maneiro. Mas essa edição aqui é a 4ª edição de Humilhados e Ofendidos aqui no Brasil. E é um livro de 1955, cara. E o que eu acho muito maneiro de livro de sebo, todo mundo fala, é um clichê, mas eu continuo achando muito maneiro, é que, tá vendo? A dedicatória é de um presente de Natal do mesmo ano. Muito doido, né? Esse livro aqui foi a Laís do Cebular. Cebular já teve muito presente aqui, tanto no Por Trás dos Livros, que tem um episódio com a família inteira, tanto nos projetos que a Paty faz, e agora entrando também na minha lista de indicações, Cebular. Um beijo pra vocês, sempre me trazendo coisas fantásticas, né? O melhor clube de assinatura de livros do Brasil é o do Cebular, isso eu já falo de antemão. E essa raridade aqui, a Laís já me acionou e eu já, fiquei maluco. Porque apesar de saber que a tradução da Raquel de Queiroz não é uma tradução direta do russo, né? É uma tradução indireta. Aí você tem várias camadas de aprofundamento em relação ao texto. Você ter um livro de 1955 tão bem cuidado, sabe? Com o corte dele todo limpo, tá vendo? A página dele tá toda limpinha, ó. Extremamente legível. Eu gosto dessas raridades, eu gosto de ter várias edições dos livros que eu gosto, sacou? E Humilhados e Ofendidos é o resumo da vida de todo mundo que trabalha, né? Então não tem como não ser o livro da vida de alguém. Mas fora isso, a integridade desse livro, a forma como ele tá aqui, é uma parada que eu vou preservar pra caramba.
Essa edição é da José Olímpio. José Olímpio que tá aí, ó, há décadas e décadas e décadas publicando coisa boa. Outra parada que eu peguei no Cebular, eu acho que a gente vai ter uma sequência de Cebular agora, tá? Foi esse aqui, ó. 10 mestres da narrativa latino-americana, os primeiros contos dessas 10 figurinhas aqui. E, cara, eu amo essas ediçõezinhas, e aqui tem os contos, que além de serem os primeiros contos, eram os contos que eu tava procurando pra caramba, velho. Porque eu tenho essa parada de ficar aí de bobeira produzindo uns videozinhos no meu perfil pessoal, né? Então seria muito maneiro agregar esses contos a esse perfil. E essa coleção aqui, da Paz e Terra, ela tem a direção do Antônio Cândido e do Antônio Calado, né? Tipo, não tem nem o que discutir, assim. Eu vou procurar mais volumes dessa coleção, com certeza, porque é simplesmente fenomenal. Mas esse aqui vai virar conteúdinho de baixa qualidade, com certeza. Aí, eu gosto de pegar uns livros no original, dos idiomas que eu consigo ler alguma coisa. Eu peguei essa edição aqui de Rayuela, o jogo da amarelinha, né, para os mais íntimos, do Cortázar. É uma edição bem comum, mas ela tava uma pataquinha, ó. Mas ela tava num preço maneiro. O corte dela, apesar de amarelado, tá todo íntegro, né? Não tem nenhum tipo de rasura, essa parada toda. E como eu gosto de rasurar livro, principalmente em outro idioma, eu já peguei essa edição aqui que já vai servir pra isso. Exatamente isso. Daí, continuando Cebular, tudo aqui é Cebular ainda, tá? Um dos autores preferidos aqui da casa em relação à literatura contemporânea caribenha ali, né? É o nosso querido Pedro Juan Gutierrez com Insaciável Homem-Aranha. É um livro que eu não tinha aqui dele. Eu tenho os outros publicados aqui no Brasil. Aí aproveitei que tava lá e peguei. O livro tá novinho. Ele tá esgotado por aí. Eu não sei quando a Companhia das Letras vai reeditar. Eu realmente não sei. Então eu salvei o meu porque nunca se sabe, né? É coisa de acumulador, gente. Vai fazer o quê? Peguei também, na Febre Cortázar, o Diário de Andrés Fava, nessa edição antiga, que parece meio que um obituário, um livro do Chico Xavier. Mas eu gosto dessa edição e, tipo, olha o tamanho dessa letra, mano. Gigante, né? Não tem dificuldade nenhuma pra ler. Dá pra ser feliz, muito feliz. E esses livros aqui eu peguei no Cebular. Eu acho que vai ter mais coisa que vai aparecer por aqui, mas por enquanto foram esses. Cebular, vocês têm meu coração e minha gratidão por conseguir garimpar essas paradas e sempre darem um alô. Porque gosto muito. Gosto muito. Mas aí, nas minhas andanças pelo estante virtual, eu tenho um método que é o seguinte: é muita pesquisa e muita paciência. Então eu pego autores que eu estudo, principalmente, destrincho tudo que foi publicado e vou procurando livro por livro, né? Sempre, tipo, de maneira muito metódica e com alguma regularidade, semanalmente, quinzenalmente, para ver se eu consigo achar as edições que eu quero exatamente num bom preço, né? Não adianta só ela tá lá, mas tem que estar num precinho que caiba no meu bolso, no meu parco bolso. E aí, por esses dias, eu achei essa antologia aqui do Breton, que foi traduzido, tem a apresentação do Ernesto Sampaio, que saiu pela Assírio e Alvim, lá de Portugal. E eu queria muito ter uma antologia de poemas do Breton em português que não fosse a antologia da poesia surrealista, que tem um poema de cada surrealista principal, assim, aí são uns 36 ou 46 autores no todo. Mas é uma edição bilíngue, né? Tem a versão original no francês e tem a tradução em português ao lado. Então dá para fazer essa comparação. Eu já tenho os livros de poemas dele em espanhol, o 1 e o 2, que é da capa preta. Mas eu consegui nos meus achados malucos por aí. Só que eu queria uma edição em português, eu não tinha nada além dessa antologia, então eu acabei, já estava na minha lista de desejos há muito tempo, e aí eu aproveitei para pegar
essa antologia pequenininha aqui em espanhol, que aí tem vários textos dele, vários trechos de vários textos dele. Então você tem umas 5, 6 páginas de Nádia aqui, que eu tenho umas 4, 5 edições aqui em casa. Você tem o Manifesto do Surrealismo, você tem o Amor Louco, você tem Vasos Comunicantes, você tem alguns poemas, você tem o Segundo Manifesto, você tem uma série de textos aqui, com vários pequenos recortes. Gosto muito disso, até para situar algumas das fases dele. Dá para pegar algumas das obras que estão perdidas por aí, que eu nem sei quando vão ser lançadas em português. Mas foi isso. Achei na estante virtual. Daí, nas minhas andanças, eu ainda consegui o História do Surrealismo, do Maurice Nadeau, que meio que é o livro referência para se estudar o surrealismo que a gente tem em português, né? Também da perspectiva, com aquele livraço, boletão desse tamanho assim, organizado pelo Jacob Ginsburg, né, com vários textos, vários artigos, vários estudos, contemplando todas as fases. Mas esse livro aqui tá esgotado há muito tempo e sempre que estava entrando em catálogo, ele entrava a tipo 100, 120 reais. Daí uma vez, a Nina do sebo Alfarrábio, Cronópios e Famas, que é muito minha amiga, me mandou um link que tava 50 pratas, seria o preço normal dele, né? E eu perdi, dei mole, não sei porque eu perdi, mas perdi. E aí, nessas minhas andanças, eu consegui achá-lo por um valor até um pouquinho abaixo, né? Com frete deu um pouquinho mais. Mas a História do Surrealismo tá aqui na minha mão. Eu já tinha trabalhado com ele em PDF, né? Mas agora eu tenho ele físico aqui para eu poder rabiscar tudo, que é o que eu faço. Agora, lançamentos. Quando você pega lançamentos, dá uns 2 mesezinhos e começa a pesquisar sem parar no estante virtual, no Mercado Livre, sei lá, na Amazon. Na Amazon não, né? Bem mais difícil. Mas principalmente estante virtual. Começa a pesquisar, e você sempre vai achar num precinho. Isso aí eu tô dando uma dica pra vocês, tô passando a call, tá? Vocês podem seguir, vocês podem não seguir, aí vai na fé. Só que eu consegui isso daqui, cara, por menos da metade do valor, mano. Sim, do Thomas Bernhard. Acabou de lançar pela companhia. O meu tá novinho, com cheiro de novo, inclusive. E eu consegui por menos da metade do preço, porque eu fiquei pesquisando, né? O Thomas Bernhard é um autor que eu vou pegando várias paradas, vira e mexe, tenho várias edições raras aqui dele, livros que não foram publicados aqui no Brasil ainda e tudo mais. E aí eu fiquei pesquisando, sim, ou esperando a companhia lançar uma promoção aí que batesse uns 40% de desconto para poder pegar. E esse aqui apareceu, tipo, por menos da metade do preço, frete módico, valeu super, já coloquei na estante. Esse foi bem recente, chegou aqui semana passada. Estou muito feliz com essa aquisição de sebo. Já estou passando a dica para todo mundo, se vocês quiserem seguir, sigam, certo? Daí vem outra raridade. Só explicitando, né? Eu compro muito em sebo virtual porque eu moro em Paraty. Eu não tenho a disponibilidade de morar perto de muitos sebos, né? Mas conheço muitos sebos porque estudei, fiz a minha faculdade inteira no Rio de Janeiro, conheço alguma coisa de São Paulo, apesar de não ir muito. Quando eu tive em Belo Horizonte fui a sebos, quando eu tive em Salvador fui a sebos. Então, né, tipo, eu dei uma circulada legal. Mas a grande maioria das paradas que eu compro, obviamente, é online, porque eu não tenho como me deslocar daqui para ir presencialmente e só comprar livros, né? Mas aí, dando outra procurada, a gente tá nessa vibe do Vida e Destino, a vibe linda do Vida e Destino, completamente deliciosa. E eu fiquei muito intrigado com a recepção do Vassili Grossman no Ocidente, né? A gente só tinha o Vida e Destino e o A Estrada publicado aqui, tinham os diários dele organizados pelo... Não Anthony Beevor, não. Eu esqueci o autor que organizou, mas é um autor importante, assim, muitas publicações de livros da época da Segunda Guerra e tudo mais. E agora, né, tá sendo lançado o Stalingrado, que seria o primeiro livro, o livro que antecede o Vida e Destino.
Só que, cara, a história do Vassili é uma história um pouco engraçada. A gente debateu isso no primeiro encontro do clube. E eu comecei a procurar mais livros dele por aqui. O tamanho da obra dele, muito mais extensa do que Vida e Destino e Stalingrado. Sim, são duas obras que valem uma vida, né? São dois catataus desse tamanho assim. Mas eu fiquei meio ressabiado que não poderia ser só isso. E, tipo, se é o Guerra e Paz do século XX, se é o Leão Tolstói do século XX, porque, né, tipo, tão pouca repercussão, tão poucos trabalhos em cima dele, essa parada toda. E aí acabei achando isso daqui, ó. Povo Imortal, de 1945. Esse livro aqui, é o corte dele aqui pra vocês, ó. Ele tá bem. Mas assim, dá pra ler de boaça. Ele tá bem amarelado, bem velhaco, mas dá pra ler de boaça. Esse livro aqui, que tá esfarelando um pouquinho, ele só teve essa edição por essa editora Renascença, que não é exatamente uma editora comunista, digamos assim. Eu dei uma pesquisada breve, mas eu quero pesquisar mais porque eu quero trazer um material assim pra cá. Mas foi a única edição desse livro no Brasil. Né? É um livro de 1943 que chegou pra cá em 1945 e nunca mais foi reeditado, velho. Olha que bizarro, né? Curioso. E tá aqui. Pequena raridade. Era o único volume que eu consegui achar online, assim. E tá aqui nas minhas mãos. Tomara que apareça mais por aí. Seria bastante interessante. É um texto que dá pra trabalhar alguma coisa. Ele tem em inglês, em edições novas, né? E em outras línguas ele também tá disponível em novas edições. Mas aqui no Brasil essa é a única edição e eu tenho essa raridade aqui em casa, cara. Eu tô muito contente com isso. Eu não sei quando eu vou ler. Eu tenho que armazenar isso de alguma forma bastante cuidadosa para que ele não se esfarele todo. Mas é isso. Tô realizado. Aí, nas minhas férias, eu fui à Bahia, né? Eu fui para Salvador. Inclusive, um beijo para todo mundo que eu estive lá. Eu passei em vários sebos. Muitos sebos. Eu comprei algumas coisas, mas teve um que me chamou muita atenção e que tá sempre à mão. Aqui, aí eu já deixei separado. Que foi esse livro em italiano da arte do Goya, que faz muitas referências ao segundo período do Goya, que seria o período sombrio, e ele vai puxando também para artistas contemporâneos e tal, vai fazendo várias conexões. E ele tem a folha mó bonitona, tipo, a folha das pinturas tem uma textura diferente. Não é igual a textura de revista, ela é um pouco mais grossa. E a impressão tem uma qualidade absurda. Absurda. Deixa eu achar mais ilustrações aqui. Saca, essa daqui eu acho muito braba. Mas enfim. Eu não vou ficar aqui caçando figura pra vocês, não. É uma edição muito caprichada, muito bonita. E eu vim com esse livro no avião, voltando pra casa, né? Um voo curto, mas aí eu vim namorando o livro e tal, e foi muito maneiro. É uma das grandes lembranças que eu trouxe comigo de Salvador nessa viagem de férias, nesse arrubo de férias, né? Depois de anos e anos e anos. E aí eu já tinha falado da Nina, do Alfarrábio, Cronópios e Famas, né? E esse aqui eu peguei com ela. É uma antologia do Antonin Artaud, um grande surrealista também, que tem um pouquinho de tudo. O cara foi um mestre do teatro, mas foi um grande poeta, foi um grande escritor, foi um grande cronista, enfim, ele foi um grande tudo que ele se propôs a fazer. E eu tenho essa antologia. Foi uma das últimas paradas que eu peguei com ela. Maravilhosa. Tá em inglês, no caso, né? Novinha. E eu quero pegar em breve para começar a dar uma rabiscada, porque tem um material muito bom de Antonin Artaud saindo aqui no Brasil. Algumas coisas pela editora Moinhos, acho que tem uns 4 livros pela editora Moinhos, mas muitas coisas pela N-1, que é uma editora que tem umas publicações bastante interessantes. E aí ele tá falando bastante sobre performance, sobre corpo, que é uma parada que eu já entrei bastante. Até aqui no Rede Poderosa tem bastante
citações minhas sobre aqui. E muito bom, muito legal. Vamos lá. Voltando pro Cebular, eu peguei isso daqui, ó. Possessos. Nossa edição aqui seria Os Demônios, né? Em 3 volumes, que saiu pela editora Minerva, se eu não me engano. Isso aí, Minerva, tá vendo? Essas edições são numeradas, ó. 47, 48, 49. E são bem pequenininhas. Tamanho da minha mão. Muito bonitinhas, cara. E essa editora, a editora Minerva, ela existe desde 1927. E essas edições aqui, eu acho que elas são dos anos 70, 70 e pouco. Eu tava pesquisando, mas aí embolou um monte de assunto, eu já esqueci. Depois eu dou um feedback legal. Mas é meio que essa parada que eu gosto, tipo, ter várias edições do mesmo livro, porque todas elas contam uma história diferente e arrastam pra um lugar diferente. Aqui não é diferente. E eu não sei como passar isso em vídeo. Não sei se fica legal passar isso em vídeo, na real. Pode ser que eu esteja só falando um monte de groselha. Mas é isso. Não tem exatamente, tipo, nada especial. É só as historinhas que tem por trás de cada edição. Eu amo isso. Principalmente dos meus autores preferidos, né? Tipo, Bolanho, Pynchon, Bernard, Dostoiévski, Arthur, Breton, e aí vai. A Goya, mas agora foi quando eu entrei de férias. Eu encontrei com a Nina, do Sebo, Farrábio, Cronópios e Famas. A gente teve uma tarde muito agradável juntos. E parte dessa tarde agradável eu fui dando um rolê nos sebos. E eu fui lá no Baratos da Ribeiro. É um sebo muito bom lá de Botafogo. Gosto muito de lá. E achei algumas coisinhas bastante interessantes. Então, o primeiro é esse livro sobre Goya. Né? Eu sou viciado em Goya. Também, tipo, é um livro pequeno, que é um pouquinho maior do que esses do Dostoiévski que eu acabei de mostrar, mas ele é muito pesado. A gramatura do papel e a qualidade da impressão são muito boas. Muito boas, real, assim. É bem legal. Bem legal mesmo. Gosto bastante. Não sei se vai ficar legal por conta dos bastões de luz, mas... Tipo, é muito maneiro. E eu tenho essa fixação por Goya, né? Não tem muito jeito. Eu também achei isso aqui, ó. A Viagem até o Fim da Noite, do Céline, em inglês. E tava, tipo, dado. Tava R$10, 12, alguma parada assim. E ele tá bem bom. O corte dele tá legal. Ele tá um pouco coisado na lombada, mas não é nada que me incomode, porque eu quebro lombadas, né? Então, futuramente eu quebrarei. Mas eu fiquei muito curioso para saber como seria o andamento dessa história em inglês, né? Como seria a tradução dela pro inglês. E aí eu peguei nela, né? E tava faltando, né? Vocês estavam falando. Tá assim, pô, tá faltando alguém nesse book hall, nesse sebo hall, né? Esse aqui, né, cara? 2666 do Bolanho, numa versão em inglês, com corte bonitinho, um pouquinho pontilhado de ação do tempo, letrinhas minúsculas, mas tá aqui, 2666 em inglês. Eu acho essa edição bem bonita. Esse detalhe do olho é porque na outra capa aqui tem essa caveira mexicana. Irado, né? Aí tá. Isso aqui tava, sei lá, R$15, mano. E tá novinho, real. Não tem uma rasura, não tem nada. Quando eu vi assim, eu já pulei em cima e agarrei e deixei comigo, porque, pô, não tem como. Não tem como, sacou? E o mais engraçado é que nessa minha aventura pelo TikTok aí, eu tenho visto que pros gringos, assim, 2666 é um acontecimento, né? Tipo, as pessoas simplesmente são apaixonadas por ele, nos Estados Unidos, principalmente. Falam que é como se fosse o livro dos livros, assim. E é muito engraçado, porque, né? Eu não sei se eles acham isso pelos motivos certos. Eu vou descobrir. Em algum momento eu vou ter paciência pra ver essa galera comentando Bolanho. Não será hoje, nem será amanhã.
mas eu em algum momento terei. Mas a minha edição em inglês tá aqui. E é isso. Isso aqui foi um ceborrol dos últimos 4, 5 meses de coisas que eu fui garimpando por aí, nas minhas andanças, nas minhas pesquisas. Ainda dei um método de pesquisa legal aqui para vocês pagarem mais barato em algumas coisas, só ter bastante paciência. E é isso. A gente se fala. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar, fazer o algoritmo girar pra gente. Seguir a gente no Instagram e no TikTok como @CentralRedePoderosa, é só pesquisar por lá. Seguir a gente nos agregadores de podcast. Se inscrever no Clube Porradeiro para acompanhar a gente no Vida e Destino do Vacilo e Grosmo. E não sei se eu esqueci de alguma coisa, se eu esqueci, eu tomo um esporro depois. Mas por enquanto é só, beleza? Então é isso. Grande abraço e tchau.